Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com vocês aqui. E Everton, como ele já comentou, né, nós conhecemos desde a época de seminário, ele é muito generoso com as palavras, irmãos. Ele diz, não é nada, não falei nada de mentira, não. Mas fala da generosidade de quem ama, né? Então, quem ama, até o feio e bonito lhe parece, não é verdade? A gente olha assim, a pessoa que a gente tem, gente, como é bonito. Certamente ele destaca virtudes que são os olhos de quem ama. Nós, como eu comentei ontem à noite, eu não me considero mesmo uma pessoa muito corajosa, muito ousada. Eu vou na medida da fé que Deus me tem dado graça. E muitas vezes precisando olhar para Ele mesmo para encontrar renovação, força e ir adiante. Vocês lembram muito bem, na Reforma Protestante, uma das expressões que foram centrais da Reforma Protestante, segundo Martinho Lutero, foi o justo viverá pela fé. Não é? Retirado de Abacuque, citado por Paulo aos Romanos. Essa é a nossa jornada. Não significa que a nossa fé já está acabada. Né? Certamente nós vamos nos desenvolvendo de fé em fé, de glória em glória. Significa que Deus já nos deu a fé suficiente para nos salvar e é com ela que nós nos aferramos. Eu gosto muito do hino que diz, eu não sei, né, o que de mal ou bem, não sei porque Deus de mim amou, não sei. Cada das estrofes fala do que não sei. Mas o refrão diz, mas eu sei em quem tenho querido, que é forte e poderoso. Gente, essa é a nossa jornada de fé. Tem muita coisa que a gente não sabe. Senhor, por que isso? Por que aquilo outro? Qual é o teu propósito? Eu não sei onde isso vai dar. Mas o que eu sei, que o Senhor nos revelou na sua palavra, é suficiente para me manter firme e me manter nessa rota aqui. É isso que nós temos. Eu tinha falado de um texto para vocês, mas eu vou compartilhar um outro. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Deixa eu comentar um pouco mais. Nós somos contemporâneos do seminário, eu sou paraibano, vim para São Paulo. Inicialmente eu trabalhava numa empresa, comecei o curso noturno, depois fiquei só com o seminário, nós nos formamos juntos. Em São Paulo, capital, eu conheci uma jovem paranaense belíssima. Deveria estar aqui, mas ocorreu um probleminha em casa, de saúde, com carro e tudo mais, acabaram não vindo. Estão lá em São Paulo, em Mogi das Cruzes, na verdade. E como fruto desse casamento, nasceram 2 mineiros, Esther, que hoje está na Paraíba, a nossa filha mais velha, iniciou a universidade lá, e Davi, que é o segundo. Davi se casa, conhece uma maranhense no projeto que ele fez lá, casou com ela e me deu uma neta pernambucana. Então veja, um paraibano casado com uma paranaense, com 2 filhos mineiros e 2 paulistas, que é Arthur e Felipe, que nasceram em São Paulo. Uma nora maranhense e uma neta pernambucana. Então assim, eu não sei onde isso vai parar, né? Mas como dizia um presbítero lá de Belo Horizonte, diz, reverendo, o senhor não é o Rio São Francisco não, mas tem a família da integração nacional. Está pegando cada um de umas partes. De maneira que eu me sinto, irmãos, verdadeiramente muito bem, eu me sinto em casa aqui nessa terra, que tem como uma das características a capacidade de acolher. Não é? Capacidade de acolher gente do Brasil, capacidade de acolher gente do mundo. Os sobrenomes demonstram isso, não é verdade? E as origens familiares. Me sinto em casa, duplamente, por esta experiência que tive no passado, por compartilharmos a mesma fé. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1. E eu já começo dizendo para vocês o seguinte, estes versículos que nós vamos ler, inclusive, eles fazem parte do meu lema missionário. Na época que nós terminamos o seminário, eu tomei alguns versículos como lema para o ministério. Do ministério, tirei da fala de Paulo aos presbíteros de Éfeso, em Atos capítulo 20, versículos 24 e 27. Quando Deus nos dá a oportunidade de fazermos uma migração para o trabalho missionário, o versículo 1 da carta, a abertura desta carta, eu tenho como referência para a minha vida. Eu peço que você acompanhe a leitura do verso 1 até o versículo número 5. E mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos expor aqui e conversar um pouco a esse respeito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta,
para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tua palavra acaba de ser lida e neste momento de instrução bíblica, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito. Sem esta ação graciosa do Senhor, nosso trabalho é vão e inútil. Mas a tua palavra é viva e eficaz, é verdadeira. Aprove ao teu Espírito nos dar. E pedimos a graça do teu Espírito de agora nos iluminar, nos fazer entendê-la. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde a época do seminário, quando nós estudávamos teologia, estudávamos livros da Bíblia, me chamava a atenção a figura deste personagem, apóstolo Paulo. E vou dizer por quê. Porque Paulo sintetiza aquilo que para mim sempre foram ideais muito elevados do ministério. Paulo é conhecido por todos nós como autor de 13 livros da Bíblia, as cartas. Então, há uma contribuição teológica significativa da parte dele, ao ponto de alguns, até fora da fé cristã, repórteres e jornalistas, falarem que Paulo é o inventor do cristianismo propriamente. Vem da pena de Paulo o detalhamento, a clareza, a explicação de verdades que são essenciais à fé cristã, relacionar a pessoa de Cristo, não é? Cristo como cabeça da igreja. A doutrina da ressurreição vem acima de tudo de uma contribuição de Paulo, claro, inspirado pelo Espírito Santo, mas passado pela instrumentalidade humana deste homem. Pedro, falando sobre ele, diz, olha, ele fala coisas difíceis de entender, que algumas pessoas até distorcem. Então, realmente havia uma densidade no conteúdo de Paulo que é admirável. Quando nós estudamos, ele diz a clareza da ideia, a profundidade e tudo. Por outro lado, me chamava a atenção que este homem, que era um grande teólogo, que foi usado por Deus para explicar coisas tão profundas, tão importantes para a vida, foi alguém profundamente engajado no trabalho ministerial da igreja, no trabalho missionário. Ele não era o que algumas pessoas chamam de teólogo de torre de marfim, de ficar no escritório lá simplesmente vendo o livro. Foi aquele que colocou a mão na massa, o pé no barro, né? E saiu. Vem de Paulo a contribuição do nascimento de inúmeras igrejas que nós temos no Novo Testamento aí. Ele foi aquele que esteve à frente. A Bíblia descreve, no livro de Atos dos Apóstolos, numa autobiografia que vai aparecer em algumas cartas dele, como Coríntios, ele vai descrever momentos e dificuldades que ele passou. De tal maneira que a gente tem nesse homem a mente reflexiva, que Deus usou para nos comunicar verdades profundas, mas a vida profundamente engajada, envolvida na prática, comprometida com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Conversando com o pastor de vocês ontem, eu acabei não falando isso para ele, mas me veio à mente no meio da conversa, e eu ia dizer com relação a você, e agora eu digo com todo mundo, né? Uma referência aqui. Quando Paulo chega lá em Corinto e enfrenta algumas lutas e dificuldades, que dá aquela baqueada, Deus diz assim, fica firme, eu tenho muito povo nessa cidade. Foi isso que me veio à mente. Entende? Eu tenho muito povo, eu tenho uma coisa para fazer e eu vou lhe usar. Então é muito bom, depois de alguns anos, a gente reencontrar um colega e ver como a graça do Senhor sustentou, preservou, capacitou e diz, eu tenho coisa para fazer na vida desse povo e vou usar vocês, vou usar a sua família, vou usar vocês no ministério. É isso que nos anima no ministério, com toda honestidade, sem falsa modéstia. O ministério não é feito marcado pela qualidade propriamente natural das pessoas que aí estão, mas pela instrumentalidade nas mãos do Senhor. Isso a gente consegue perceber já na abertura desta carta. Olha como Paulo se apresenta aqui. Paulo, estilo de carta era assim, né? O remetente começava se apresentando, ele dá duas descrições de si mesmo. Quais são? Servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Servo de Deus, primeira qualificação. Primeira imagem que nos mantém saudáveis, para que a gente não se perca. O ministério não é uma propriedade de quem exerce o ministério. Nós não somos o dono da igreja. Nós não somos os senhores da igreja. Nós não somos nem sequer, espante-se, os pastores da igreja. Há um rebanho e um pastor. Nós somos os assistentes, pastores auxiliares. Nós somos aquele instrumento humano de carne e osso que o Supremo Pastor está usando para que o seu pastoreio seja experimentado pelas suas ovelhas. Eu costumei dizer durante todo o meu ministério pastoral, quando estava no Brasil, e digo isso no campo missionário, o seguinte, um bom pastor é aquele que depois as pessoas não vão sentir falta. Mas eu digo de propósito, para chocar mesmo. Como assim não vai sentir falta? Porque ensinou as ovelhas a depender do Supremo Pastor.
A gente vai sentir saudades até, porque gostou do relacionamento, entendeu? Mas falta não, porque aprendeu a experimentar o pastoreio de Cristo com a vida dessa pessoa. Como é que Paulo se apresenta primeiro? Servo de Deus. Essa palavra servo é uma palavra comum no meio evangélico, não é verdade? A gente usa essa expressão, nós somos chamados para servir e servo, mas é uma espécie de eufemismo para a língua portuguesa. Porque literalmente ela poderia muito bem ser traduzida como escravo de Deus. Para nós, escravo tem uma conotação muito negativa. Nós tivemos a abolição da escravatura muito recente na história do mundo ocidental. Nós somos um dos últimos países a ter. Então há memórias muito negativas que a gente leu nos livros didáticos. E às vezes você encontra até alguma pessoa aí que diz, olha, o meu avô, minha bisavó era escravo. Então é relativamente recente. Tem uma conotação negativa muito grande. A ideia bíblica que Paulo está dizendo aqui não tem essa conotação negativa, porque ele se apresenta como escravo de Deus. Não é? E eu costumo dizer que ser escravo de Deus é melhor do que ser CEO do inferno. Pode ter certeza. Todos os benefícios que o inferno lhe oferece não vão lhe comparar com os benefícios que Deus oferece aos seus servos, aos seus escravos. A começar da filiação. Os seus escravos ele os adotou como filhos. Certo? Nós gozamos de um relacionamento paternal com aquele que é o nosso Senhor. Ele se torna nosso Pai, mas sem deixar de ser o nosso Senhor. Nós nos tornamos seus filhos, mas sem deixar de ser os seus servos, os seus escravos. Então a primeira ideia que nos apresenta, para a gente pensar na vida cristã, no ministério cristão, é o seguinte: eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu não estou aqui para deixar a minha contribuição, meu legado, a minha marca, a minha assinatura, nada disso. Eu estou aqui para servir quem manda em mim. De tal maneira que eu estou apenas para cumprir a sua vontade. Eu sou um servo. Isso é importante para todos nós, viu? Você pensar no seu trabalho, na vida da igreja, você não está para servir em busca do reconhecimento, do destaque depois, seja lá do que for. Você está para ser um instrumento de Deus, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque a gente tem muita vontade, né? E nem sempre elas são tão positivas assim. Então nós temos que lembrar sempre o nosso ego, que nós somos servos do Senhor. A outra palavra que ele apresenta a si mesmo, qual é? Apóstolo de Jesus Cristo, não é isso? Ele vai dizer Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Nessa época estranha que a gente tem vivido no Brasil, muita gente se chamando de apóstolo, fica difícil até as pessoas compreenderem exatamente o que significa. À luz de Atos, capítulo 1, você vai ver que uma das qualificações para que alguém ocupasse esse posto é ter sido testemunha pessoal da vida do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo entra com uma exceção, ele vai dizer isso aos Coríntios: eu sou um nascido fora de tempo. Porém, o próprio corpo apostólico, Pedro, Tiago e outros, vão reconhecer a sua posição de apóstolo e lhe estender a destra da fraternidade. O reconhecimento diz: você é um dos nossos. Nós reconhecemos que Deus o escolheu. De tal maneira que a palavra apóstolo a gente precisa entender bem na Bíblia. Porque, como toda língua, toda palavra não tem exatamente um único significado. Quando você abre o dicionário, você vai ver que a definição das palavras é sempre uma ordem de uso. Não é assim? Primeiro tem número 1, é o uso mais comum dessa palavra, significa isso. Número 2, o segundo uso mais comum, o terceiro, por aí vem. A palavra apóstolo é uma dessas. Há um primeiro sentido da palavra apóstolo que aponta para a posição de autoridade. É um ofício específico e tem um número limitado de 12, que Jesus chamou. A Bíblia vai falar em Apocalipse dos 24 anciãos, os 12 patriarcas, a igreja da antiga aliança, os 12 apóstolos, a igreja da nova aliança. Essa posição ela está acabada. Então, ao menos que alguém estivesse com 2000 e tantos anos de vida, ele pode reivindicar essa posição para si. Não é? Não existe essa posição. Acabou. O segundo sentido da palavra tem a ver com uma condição especial que Deus compartilhou para esse grupo apostólico. O grupo apostólico e aqueles que estão diretamente ligados a eles foram os portadores da revelação da nova aliança, como os profetas foram da antiga aliança. Paulo vai dizer isso escrevendo aos Efésios. Dá uma olhada, Efésios capítulo 2, versículo 20. Quem pode ler aí, por favor? Efésios 2, 20. O que é que diz? Ok, Jesus Cristo é a pedra angular da igreja, é o único cabeça da igreja, é o fundamento da igreja. Tem outro hino que nós cantamos isso, né?
Da igreja o fundamento é Cristo Salvador. Quem lançou esse fundamento? Quem lançou esse alicerce? Quem nos ensina quem é? Com quem nós aprendemos sobre Jesus Cristo? Com o ensino dos profetas e apóstolos. Lembre-se que em Lucas capítulo 24, quando Jesus está caminhando com os discípulos lá, no caminho de Emaús, diz a Bíblia que partindo em toda a Escritura, ele mostrava o que ao seu respeito estava escrito pelos profetas. Depois que Jesus morre e ressuscita, os apóstolos foram esses portadores agora na nova aliança que nos explica quem é Jesus Cristo. Então a palavra apóstolo tem o significado também de portador da revelação. Eles originalmente, ou os discípulos imediatos dele, como nós temos Marcos como discípulo de Paulo, de Pedro e Lucas como discípulo de Paulo. Então, portador. Nesse sentido, também não há mais apóstolo. Porque assim, a gente não tem mais o ofício apostólico e nós não temos mais nova revelação bíblica porque recebemos toda já completa, terminando com o livro de Apocalipse. E por que tem gente que ainda se chama de apóstolo? Está equivocado aí, está dando carteirada para exigir uma submissão absoluta, não me conteste, eu sou apóstolo, não é? Que é distinto da visão do pastor, que a gente diz, olha, a Bíblia diz isso aqui. Eu posso até me equivocar, como Gito, mas a Bíblia nunca vai se equivocar. Essas pessoas não abrem mão disso. Mas há um terceiro significado da palavra apóstolo. E, curiosamente, esse é o literal, o significado literal da palavra, que esse tem continuidade até os dias de hoje. A palavra apóstolo, na língua grega, significa simplesmente enviado. É aquele que é enviado por Deus e pela igreja cristã como mensageiro desta mensagem cristã, do Evangelho, para um lugar onde ela é pouco conhecida ou menos conhecida, para estabelecer ou iniciar a igreja de Deus e edificá-la onde ela está débil, onde ela está inexistente. Dê uma olhada em Romanos capítulo 15, versículos 20 e 21. Olha o que Paulo vai dizer de si mesmo e do seu ministério. Uma outra pessoa leia, por favor. Romanos 15, versículos 20 e 21. O que é que diz? Romanos 15, 20 e 21. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Obrigado. O que é que você vê aí? Claramente o apóstolo Paulo está descrevendo uma compreensão que ele tinha de que o seu chamado é essencialmente esforçar-se para tornar Cristo conhecido onde ele ainda não é. Não há nenhum demérito em você dar continuidade ao trabalho. Ele mesmo vai dizer aos Gálatas que Pedro recebeu da parte de Deus o apostolado da circuncisão, vai trabalhar com o povo da aliança antiga, ao passo que ele, Paulo, recebeu uma ênfase ministerial do apostolado à incircuncisão, aqueles que estavam fora, completamente apartados desta aliança. E aqui ele vai dizer isso. Então nós temos, em Paulo, vai estar tudo junto. As primeiras categorias, elas acabaram, porque elas foram para os apóstolos originais. Mas essa última permaneceu. A partir da Idade Média, a igreja cristã acabou cunhando um termo mais específico para esta terceira função que permanece na vida da igreja, que é o termo missionário. O missionário é aquele que sai para cumprir uma missão de levar o evangelho, de estabelecer a igreja de Cristo onde ela está débil, deficiente ou inexistente. E aqui não tem diferença geográfica. Ela pode ser na nossa cidade, quando você abre uma congregação lá num bairro da cidade que não tem, que está mais distante, que as pessoas teriam uma certa dificuldade de se locomover até onde está. Pode ser numa cidade vizinha, né, numa região do próprio estado. Vocês vão ter uma viagem missionária para o litoral sul paulista, né? Missão MEAP. É um trabalho missionário. E com fortes conotações, inclusive, de transculturalidade, porque existem algumas peculiaridades bem distintas da vida urbana aqui no meio desses pescadores. Não é verdade? É um trabalho missionário, dentro do próprio país, com a própria língua, mas com algumas variações. Esse sim permanece na vida da Igreja do Senhor constantemente. Pode ser um trabalho que uma igreja comece, que um presbitério comece, pode ser da Junta de Missões Nacionais, ou pode ser em outras partes do mundo como um todo.
Ontem à noite eu comentei da minha timidez. Eu disse, olha, eu vou começar pelo pastorado. Se eu sobreviver a esse negócio aqui, eu penso no trabalho missionário. E foi exatamente assim. Alguém disse, como é que foi o seu chamado missionário? Fala para mim. Aí eu digo, eu vou lhe dizer. O meu chamado missionário foi descobrir que o missionário era tão humano quanto eu. Porque enquanto eu olhava como Superman, X-Men Evolutions for Missions, que é a ideia que muitas vezes a gente tem de que o missionário ele é fora da curva, ele é uma coisa especial, ele é diferente, ele é capaz de subir montanha, descer vale, passar pelo deserto, ir para a geleira, comer calango, passar fome, levar surra, levar tiro, levar malária. Eu digo, gente, eu estou lascado, eu não dou conta de fazer essas coisas todas não. Mas conversando com o missionário, de repente eu descobri que ele era tão humano quanto eu. De que eles tinham sonhos, eles tinham decepções, eles tinham realidades, eles tinham aspirações, eles tinham medos, eles tinham fé também. Tem coisa esquisita na vida deles também, como tem na nossa. Eu falei, rapaz, eu acho que dá para mim esse negócio. É para gente humana, não é verdade? É muito curioso, porque até hoje eu vejo que na Igreja do Senhor existe uma mentalidade de que missionário é uma categoria diferente. É muito difícil alguém olhar para o missionário como alguém normal, embora às vezes a gente não tenha uma vida muito semelhante à vida de vocês. E nós conversávamos um pouco disso ontem também. Há vantagens e desvantagens. E a culpa é nossa, da categoria missionária, que muitas vezes vem de uma ideia de uma realidade sobre-humana ou fora do comum, que gera na vida da igreja um misto de admiração e repulsa. A admiração você fala, a repulsa a pessoa fica com vergonha e guarda para dentro de si. Mas como é que você percebe que existe essa repulsa aí também? Quando um filho diz assim, eu queria ser missionário. Aí eu falo, não, pelo amor de Deus, vai ser outra coisa. Vai ser um engenheiro, um médico, né? Vai ser professor. Vai ser até passar no concurso e ficar com salário mínimo. Mas ser missionário, não. Você vai sofrer muito, vai passar muita dificuldade e tal. Essa visão é equivocada. Quando você olha para Paulo, ele apresenta de uma maneira distinta. Ele diz, eu sou um servo, eu tenho um Senhor que manda na minha vida e que me deu uma vocação, me deu um projeto para fazer. Eu sou um enviado por ele. Eu tenho uma missão para levar essa mensagem mais adiante. Isso não tem a ver comigo. Isso tem a ver com ele. As pessoas olham para o missionário ou colocando acima dos demais, ele é diferenciado, ele está avançado, ou ao contrário, falta um parafuso na cabeça desse cara aí. Ou apertou demais na hora que estava montando. É por isso que topa esse tipo de coisa e não está comigo. Como é que a gente pode responder biblicamente? É alguém que está cumprindo a missão dada à igreja, de fazer discípulos de Cristo a todas as nações. A maioria de nós, a maioria de vocês, Deus não vai requerir que você saia da sua casa nem da sua parentela. Você vai ser chamado para dar testemunho de Cristo onde você está. No meio da sua vizinhança, no meio da sua parentela, no meio dos seus parentes, vizinhos e no seu convívio. Mas você é chamado para dar testemunho de Cristo também. Porém, alguns Deus vai despertar para uma tarefa mais específica, para uma dedicação mais específica, são os vocacionados. Me causou uma alegria muito grande quando eu vi a postagem do reverendo Everton falando do filho dele. Eu falei, deixa eu entender o que é isso. É isso mesmo que eu estou pensando? Foi assim que a gente recomeçou o diálogo, não foi? Eu disse, é isso mesmo? E aí ele veio explicar. Aí eu falei assim, cara, pois meu filho também está indo. E aí ele falou, cara, que privilégio. Nós estudamos juntos e agora nossos filhos vão estudar juntos também, se preparando. Eles são melhores do que os outros? Não. São piores? Também não. Eles são parte de um projeto que Deus está fazendo a cada geração de tornar-se conhecido. Isso vai ocorrer do testemunho de todos nós, mas alguns Deus vai dizer, olha, você e você, eu tenho uma tarefa mais específica para vocês. O que você fazia antes como um testemunho normal e natural da sua vida, agora eu quero que você faça isso como o chamado e a vocação integral da vida de vocês. Dedique-se. Assim Paulo se apresenta. Agora vamos continuar o versículo 1. A segunda parte do versículo nos apresenta o ministério propriamente dito. Como é que ele diz aqui? Na segunda parte, depois de sua apresentação, ele é o servo de Deus, o escravo de Deus, o apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Cristo como servo de Cristo, como missionário de Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O curioso é que a língua que foi escrita no Novo Testamento, aí que Paulo escreveu, o verbo promover, que parece que é a ideia central desse versículo, não está lá. Ele não existe.
E que ele diz assim, eu sou o servo de Deus e o apóstolo de Jesus para a fé dos eleitos de Deus. Não tem nenhum verbo, ele já aponta direto para o objeto. Em outras palavras, ele diz o seguinte, a minha vocação, que é a vocação da igreja, através do ministério eclesiástico da igreja, a vocação da igreja tem um objeto, tem um alvo, tem um ponto para olhar. O que nós vamos fazer aqui? É a fé dos eleitos de Deus. A sociedade bíblica entendeu muito bem esta ideia e eu acho que ela foi muito feliz ao colocar esse verbo promover. Porque o verbo promover traz implícito tudo que está relacionado à ação que nós devemos fazer com relação à fé dos eleitos de Deus. Para que a fé seja promovida, ela tem que ser anunciada, ela tem que ser cultivada, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser nutrida, ela tem que ser equipada e trabalhada. Percebe? Todas estas coisas. O que Paulo está dizendo é o seguinte, o ministério eclesiástico, o ministério da igreja, seja onde for, é um ministério que tem como foco a fé dos eleitos de Deus. Ela precisa surgir, para isso você tem que semear. Ela precisa amadurecer, para isso você tem que discipular. Ela precisa se fortalecer, para isso você precisa treinar líderes. Ela precisa se multiplicar, daí você tem que enviar novas pessoas. E por aí vai. É este o propósito. Quando nós servimos na Albânia, foi o primeiro campo missionário nosso, um pouco mais difícil do que eu imaginava. Depois a gente regressou ao Brasil, retornei ao trabalho pastoral. Nós discutimos bastante lá no primeiro ano, pensando como é que a gente vai começar uma igreja presbiteriana aqui, que havia um pequeno grupo lá, mas não havia ainda a igreja presbiteriana. Discutimos bastante coisa. E uma das coisas que ficou claro entre nós é o seguinte, as necessidades são tantas que nós corremos o risco de nos perder no que a gente vai fazer aqui. A necessidade social, educacional, medicinal, de trabalho, de tudo que nós temos que tomar cuidado. Por quê? O que a gente nunca pode perder de vista é qual é a nossa vocação essencial. O que é que Deus nos deu como igreja, que se nós não fizermos, ninguém mais fará. Porque as outras coisas a gente pode fazer, mas outros também podem, não é verdade? Tem gente que pode fazer outras coisas. Não. É errado fazer coisas que outros possam fazer? Não. Mas é errado perder o foco. Então, quando a gente discutiu tudo isso, nós chegamos a essa conclusão, que está na Escritura, de que o nosso foco essencial é anunciar o Evangelho para formar a igreja de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. A vocação ministerial da igreja é a promoção da fé dos eleitos. E o curioso é que Paulo não tem nenhum receio que alguns têm por aí de ficar tocando nesses assuntos, nessas doutrinas complexas, como diz assim. Eu já ouvi de missionário dizer, esse assunto de predestinação, não fala não, isso é complicado para as pessoas entenderem, deixa para depois, que já tiver muito tempo na fé, você vai explicar. Eu disse, olha, eu discordo. E discordo por um simples motivo. Deus falou na sua palavra, está inspirado, está aí o versículo que ele acabou de dizer. Se Deus não teve esse milindre de tocar nesse assunto, por que só eu que vou ter esse milindre? O que eu tenho que ter, claro, como mensageiro, é a sabedoria para tratar de todos os assuntos de acordo com a capacidade das pessoas no nível de maturidade teológica que elas tiverem. Só que Paulo não tem nenhuma dificuldade. Ele está abrindo a carta para escrever para Tito e diz, olha, o meu chamado é promover a fé que é dos eleitos de Deus. Não é todo mundo, não. Não é todo mundo que vai crer. Não é todo mundo que foi eleito. Eu não sei quem foi, não sei quem não foi, mas eu sei de uma coisa. Tem gente que Deus elegeu e o meu papel é fazer com que essa fé promova, cresça e se desenvolva. Esse é o meu papel. Aqui está. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou evangelizar. Quem foi eleito vai crer. Quem não for, não vai. Eu vou ensinar. Quem foi eleito e teve essa fé vai amadurecer. Percebe? E por aí vai. Aí é o ministério. Ter esta clareza de que Deus tem um povo que ao seu tempo vai ser alcançado pelo Evangelho é fundamental para que nós cumpramos o nosso ministério com fidelidade. Porque a gente vai cumprir na consciência e no dever de que a gente está cumprindo a obra do Senhor. Quando nós não temos isso em mente, queridos, nós sofremos uma forte tentação de negociar e de adaptar a mensagem para ficar ao gosto do freguês, entendeu? Porque a gente acaba sendo tentado pensar que este negócio de crer tem a ver com uma escolha das pessoas. E Paulo está deixando muito claro que é dos eleitos de Deus. Deus escolheu, fala a verdade. Quem é dele vai responder a verdade. Jesus disse isso, não disse? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Vocês não me ouvem porque vocês não são das minhas ovelhas. Percebe? Então, se nós, como igreja, queremos cumprir com fidelidade o ministério, nós temos que falar a verdade de Deus
confiando que Deus trará os seus frutos ao seu tempo. Deus não nos revelou o nome das pessoas, nem a agenda dele, ou seja, quando as pessoas vão responder. Mas ele nos disse claramente que ele tem um povo dele. Foi assim que ele exortou Paulo. Ele disse, fica firme aí em Corinto. A barra está dura aí, mas eu tenho muito povo nessa cidade que eu vou alcançar por você. Fica firme. Entende? Então é isso que está sendo dito aqui também. A gente, como igreja, faz assim. Nós enfrentamos um Corinto nosso, que foi a Albânia, uma medida um pouco mais dura. Foi uma medida de choque cultural elevado para a gente. Depois de 2 anos lá, nós regressamos, depois acabou que regressamos ao Brasil. Mas eu voltei com aquele sentimento assim, de tem uma tarefa inconclusa aí, tem algo que precisa ser resolvido. E durante mais 5 anos, enquanto servi novamente como pastor auxiliar na primeira de Belo Horizonte, nós orávamos praticamente diariamente, como família, eu, minha esposa e meus 4 filhos, pedindo a Deus a oportunidade de voltar a contribuir em um contexto como esse, contexto transcultural. Ah, pastor, porque é mais nobre, é mais bonito do que o missionário. Olha, pode até ser diferente, mas aos olhos de Deus espiritualmente não é mais nem é menos. É parte da missão da igreja de fazer discípulos de Cristo em todas as nações. Entende? Mas ficou isso, nós oramos. Vamos seguir, eu vou comentando um pouco mais. O texto bíblico diz ainda que esta é a fé dos eleitos de Deus, mas continua falando, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Veja que Paulo agora apresenta o seu ministério em duas ações distintas. A primeira, ele diz a fé para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Põe a sua atenção nisso, que isso é importante. Em seguida, ele vai dizer, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. É muito comum você ver missionário, ou alguém que seja evangelista, dando uma ênfase demasiadamente destacada para a evangelização. Precisamos evangelizar, as pessoas precisam conhecer Jesus, e falou de Jesus, e depois, pronto, já está feito. Bem, está ou não está? Não, está só uma parte. Paulo diz aqui claramente que ele foi chamado para promover a fé dos eleitos de Deus, mas na medida e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. É uma irresponsabilidade nós anunciarmos o evangelho para pessoas e deixarmos largados. É como o médico obstetra que trouxe à luz a criança, o bebê, e disse, pronto, agora você já nasceu, se vira. Você não pode abandonar crianças recém-nascidas. Elas têm que ser cuidadas, alimentadas, nutridas, protegidas e por aí vai. O ministério cristão, ele precisa ter este olhar em etapas distintas. E eu sofria um pouco com isso, como eu estava falando na época do seminário que eu olhava, consultava muita gente da nossa turma, e tinha muita gente dizendo assim, eu quero ser professor no Jumper. Lembra disso? Eu tenho um chamado, eu quero fazer o Jumper depois porque eu quero ser professor de seminário. E eu olhava aquilo e dizia, gente, não é possível que o Espírito Santo só deu o dom de mestre para ser tudo aqui. Com tantos dons espirituais para capacitar o ministério, só sobrou de mestre. E aquilo me gerava uma inquietação muito grande, né? Ainda que eu visse em minha vida poucas habilidades para desenvolver alguns aspectos ministeriais, eu tinha uma certa resistência e dizer, não, eu não vou uma manada, assim, todo mundo dizendo para o ministério, não, eu vou encarar esse ministério pastoral aí, dar minhas cabeçadas, aprender isso. Quem sabe depois eu não arrisco o trabalho missionário também. Só que depois, Deus me deu a graça de estudar um pouquinho mais, contribuir com a formação. E lendo materiais na área de missiologia, eu me deparei com um autor que usei bastante na época que eu lecionava essa matéria no seminário de Belo Horizonte, que é o Ralph Winter, juntamente com Hal Ford. Ele é autor de possivelmente hoje, o curso de missiologia mais conhecido no mundo e dado, que é o Perspectivas. E tem um dos artigos dele que ele fala as etapas da missão. Ralph Winter defende que a missão da igreja ela deve ser encarada para ser efetiva como uma missão em etapas. E aí tanto faz se é aqui em Araraquara, se é lá na cidade do Panamá, se é no Líbano, se é no Senegal, onde quer que seja. Ele diz a missão ela se desenvolve em etapas. Existe a etapa pioneira. Que etapa é essa? É aquela em que não há nada, não há ninguém, não há igreja. Alguém tem que ir abrindo a picada lá, começar, em qualquer lugar. Pode ser aqui ou pode ser ali. Aquele trabalho de limpar, tirar, preparar, fazer tudo. Com quem que você vai contar? Com você.
Não existe cristão, não existe igreja, não existe muita gente, e ali está. Ela é caracterizada por uma capacidade de fazer muitas coisas, pela necessidade de fazer muitas coisas, de estabelecer os primeiros contatos com as pessoas, de começar a evangelizar estas pessoas. Quando surgem os primeiros convertidos, aí ele diz, passa da etapa de pioneiro para a etapa paterna, um outro P. Bem, já tem os primeiros convertidos, só que são crianças, são novos na fé, são neófitos, vai ter que cuidar dessas pessoas. O curioso é que o desenvolvimento da missão, quando você passa para a etapa seguinte, você não pula a anterior, ela fica agregada. Porque você continua precisando evangelizar outras pessoas o tempo todo, ao passo que agora você tem que alimentar, treinar estes novos que estão chegando. Etapa paterna. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidos genuíno leite espiritual. É assim que Pedro fala. Então você tem que instruir com a capacidade, primeiros passos, catecúmenos, por aí vai, trabalhando. Depois que as pessoas estão um certo tempo assim, aí ele diz, vem a etapa parceira. Essas pessoas já não são crianças espirituais. Lembra que Paulo, escrevendo aos Coríntios, o autor aos Hebreus, vai exortar o seu público, a quem ele está lendo, dizendo que muitos já deveriam ser mestres, dado o tempo que têm. Mas vos falo ainda como se vocês fossem crianças. Criança é lindo, né? Eu estou com uma netinha de 1 ano de idade. Caí para a terceira posição lá. Porque assim, quando vieram os filhos, eu fui para a segunda. Agora que chegou o neto, eu fui para a terceira. A minha esposa fica, ai, como tá a vovó, coisinha linda da vovó, aquela coisa toda. Gente, que coisa linda você vê, né? Fez 1 ano de idade, mano. E aprendendo a falar, aprendendo a se comunicar, e a gente acha enganado. Agora imagina uma pessoa com 30 anos de idade dizendo, gugu, dadá. O cara barbudo dizendo, mãe, onde é que está a minha cueca que eu não estou achando aqui? Eu não sei fazer um miojo. Você diz, olha, quando é criança, você não saber fazer as coisas, é bonitinho, né? Mas depois que passou a idade, vai ficando feio. Não vai? Não, você já deveria saber, né, algumas dessas coisas. Sabe que espiritualmente é a mesma coisa? É feio quando a pessoa já está há muito tempo e ela não sabe o básico. Ela não sabe testemunhar de Cristo, ela não sabe orar, ela não entende quase nada da Bíblia, não sabe tomar decisão, fica dependendo dos outros o tempo todo. Paulo está dizendo que o seu ministério é para promover a fé dos eleitos de Deus até que chegue ao pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então Ralph Winter dizia que a missão vai evoluindo e outras habilidades e outras ênfases precisam ser dadas. É preciso treinar e capacitar as pessoas para que saia desta infância e que ocorram e alcancem uma maturidade ao ponto de agora o trabalho ser parceiro. O trabalho dependente exclusivamente do pastor, prolongadamente, não é saudável. Não é para o pastor e não é para a igreja. É preciso que pessoas assumam sua posição. Líderes assumam sua posição, como oficiais, diáconos, presbíteros, professores de escola dominical. A gente estava com uma reunião daqui a pouco, né? Professor de escola dominical. Gente, isso é o saudável. Não faz sentido você querer que seu filho seja eternamente dependente seu. Nenhum pai quer isso para o seu filho. A gente se alegra quando vê-lo emancipado, com capacidade de tomar suas decisões e cuidar da sua vida. E olha que assusta um pouco. Eu tenho um filho que casou com 19 anos de idade. Ele chegou para mim, saiu, lá no Panamá não tinha tanta condição de ficar, se propuseram um curso de formação teológica e tecnológica, fui, me despedi de um adolescente. Ao longo do ano, ele se desenvolveu tal, teve uma hora que eu passei uma bronca nele. Eu falei, cara, tu é um sem vergonha. Tu, quando morava conosco aqui, ficava todo cheio de reserva, não falava as coisas direito, eu ficava tentando arrancar coisas, não saía nada. Agora que você saiu de casa, aí você fica falando, tirando dúvida, compartilhando coisas e tudo mais. Mas o que é isso? Ele disse, pai, graças a Deus, né? Que isso foi ocorrendo. Terminou, fez as contas e disse assim, eu quero casar. Eu digo, tá bom, você tem condições? Já arranjou alguém? Convenceu alguma pessoa de fazer isso? Ele disse, sim, arranjei. E convenci. E fiz as contas e juntando tanto tempo que eu estou trabalhando, a gente consegue o básico. Ele disse, e os pais autorizaram? Ele disse, eu estou com a passagem comprada para pedir a mão dela em casamento. Não pedi namoro, não, pedi em casamento. Chegou assim, conheceu, prazer, eu sou Davi, eu quero casar com sua filha. E o fez, gente, como é que vai ser isso? Eu dizia ontem, né, para a família, eu disse, cara, tudo muito rápido com você. Saiu cedo de casa, começou a trabalhar cedo, casou cedo, foi pai cedo, foi demitido cedo.
e conseguir um novo trabalho cedo também. E aí está. Assusta um pouco a gente. Aí eu digo, mas por que não assusta você estar com uma pessoa de 30 e tantos anos dentro de casa sem saber fazer nada? Isso deveria assustar muito mais. Não é verdade? Gente que já deveria estar assumindo posições na vida. A mesma coisa na fé. Então Paulo tem uma clareza muito grande. Meu negócio não é só evangelizar. É promover a fé dos eleitos de Deus. Então o evangelismo é só a porta de entrada, mas tem todo um currículo a ser desenvolvido aí. E ele vai dizer o critério, até o pleno conhecimento da verdade. Não é razoável, não é meia boca, não é mais ou menos, é o pleno conhecimento. Mas vem com um elemento qualificador. Segundo a piedade. A gente vive uma época de muito teólogo da internet, né? Discutindo coisas, se achando muito sabichão e tudo mais. E você diz, bem, você sabe usar isso na vida? Sabe aplicar? Sabe. O conhecimento bíblico, ele vem associado ao propósito de glorificar a Deus, que nada mais é do que conseguir colocar em prática a vontade de Deus na sua vida. De tal maneira que a gente deve sempre pensar, de que maneira eu vou usar isso na minha vida? Como isso vai me ajudar a ser um cristão melhor? Como isso vai me ajudar a estar mais próximo do meu Senhor? Até a intimidade, como nós ouvimos aqui, e não apenas o conhecimento intelectual. O pleno conhecimento aqui não é o conhecimento intelectual enciclopédico de teologia, entendeu? Porque eu costumo dizer que algumas pessoas olham para o conhecimento bíblico com o mesmo espírito da gincana da UCP. Você faz uma pergunta, menininho, eu sei a resposta, tio, pergunta para mim, né? Aí vai dar a resposta lá e fica todo satisfeito porque acertou a resposta. Jesus exortou, das suas palavras mais duras, não foram para as pessoas que eram ignorantes, foram das pessoas que conheciam. Diz, esse povo me honra com os, mas o coração está longe de mim. O alvo ministerial da igreja é gerar um conhecimento piedoso. Nós chegamos no Panamá, com uma série de circunstâncias muito adversas, caiu no nosso colo esse desafio de cooperar com o estabelecimento de uma igreja que tinha sido iniciada em 2011. Um missionário, depois de ter trabalhado 15 anos no Paraguai, recebe o desafio da parte da comitê de começar um trabalho lá no Panamá, por ser um país estratégico, é o estreito do continente americano. Lá os oceanos Atlântico e Pacífico ficam próximos cerca de 100 quilômetros de um do outro. Ou seja, dá para você tomar banho no Atlântico na hora do café da manhã e almoçar no Pacífico, entendeu? Um tempo de folga. Você sai de um oceano para o outro. O canal do Panamá passa um percentual significativo de toda a riqueza do mundo que cruza, passa por ali. Resultado é uma convergência de povos, de culturas. A expressão oficial que existe no governo do Panamá é Panamá, um crisol de raças, que significa um cadinho de raças, uma panelinha que você mistura tudo quanto é raça lá. Você caminha pela cidade do Panamá, quase a metade da população é de estrangeiro. Quando nós chegamos, a gente tinha uma congregação que havia uma família de panamenhos, marido, mulher e um bebê, e um senhor panamenho casado com uma brasileira. 10 pessoas frequentando. O trabalho teve seus altos, teve seus baixos. Quando nós chegamos lá, estava desse jeito. 3, os outros 7 eram venezuelanos, colombiano, nicaragüense, cubano, brasileiro. Você diz, rapaz, como é que vai dar liga nesse negócio aqui? Com tanta diversidade desse jeito assim, como é que é? E algo que me chamou a atenção estando lá. Pouco a pouco, o Senhor foi trazendo as pessoas por um crescimento orgânico. Gente que chegava, ouvia, dizia, encontrei a igreja que eu estava procurando. Eu compartilhava com o reverendo Everton. Um dos que eu mais ouvi no Panamá, nesses 3 anos que nós vivemos lá, foi o seguinte, as pessoas dizerem assim, finalmente, nós encontramos uma igreja onde bate o que está sendo dito com o que a gente leu no texto bíblico. Aí eu pergunto para vocês, tem coisa mais básica do que essa? Não deveria ser uma característica de toda a igreja minimamente evangélica, você abrir a Bíblia e explicar? Mas acredite, não é assim em todos os lugares do mundo. O índice de evangélicos até é grande lá, é semelhante ao Brasil um pouco tempo. 1/4 da população se identifica evangélico. Mas não há instrução. São inúmeras igrejas, milhares e milhares de igrejas, sem escola dominical, sem discipulado, sem instrução, só na base da promessa, do pacto, da bênção, com um conhecimento pífio. De tal maneira que quando a gente começa a desenvolver um ministério simplesmente explicando a Bíblia para as pessoas,
para que elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, as pessoas disseram, achamos uma igreja em que faz sentido as coisas da Bíblia, e nós vamos ficar aqui. E, pela sua graça, Deus tem chamado mais e mais pessoas. Eu vou compartilhar um pouco mais. Versículo 2, olha como Paulo evolui aqui. E ele vai dizer, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Essa promoção da fé dos eleitos de Deus, Paulo está explicando aqui, é um ministério que a igreja executa, e ao executar, se cumpre na história o plano eterno de Deus. É muito curioso como Paulo explica isso, porque ele começa olhando para o tempo e diz, este ministério da igreja é um ministério marcado pela eternidade, passada e futura. Ele diz, na esperança da vida eterna. Ele está olhando para onde? Para o futuro, não é verdade? Embora na Bíblia a palavra esperança tenha uma conotação diferente da que a gente usa na língua portuguesa, não é? Você conversa com a moça da igreja, assim, ou com o rapaz da igreja, o rapaz diz assim, pastor, eu tenho a esperança que fulano vai namorar comigo ainda um dia. Aí você diz, é mesmo? Eu disse, que bom, né? Deus te abençoe, dê certo. Que a irmãzinha queira namorar com você, que é o irmão em Cristo. Ele disse, mas ela sabe disso? Eu disse que ela, não, eu falei com ela e ela disse assim, olha, se não tiver mais nenhum outro homem na face da terra, todos estiverem mortos ou casados, ainda assim eu prefiro estar solteira. Ele disse, você tem a esperança? Eu tenho, porque Deus pode mudar os corações. O sujeito vai prestar um concurso público, tem 2 vagas, 2.000 inscritos, e ele diz, eu tenho a esperança de ser chamado. Você estudou? Vi alguma coisa. Você tem a esperança de ser chamado. Então a gente usa a palavra esperança quase como significando assim, eu não quero perder a expectativa de que possa ocorrer, mesmo que tudo aponte o contrário. Na Bíblia a palavra esperança tem um sentido distinto. Esperança aparece na Escritura como algo seguro e certo, só que futuro. Ele é esperança porque você está esperando. Mas ele não é uma coisa incerta, é uma coisa certa que Deus assegurou. Deus está dizendo, eu voltarei. Cristo vai voltar ou não? Você sabe quando? Você espera a volta de Cristo? Sim. É isso que é a esperança da Escritura. É isso que Paulo está dizendo. A fé que Deus nos deu aponta para realidades que nós esperamos. Eu não preciso ver, eu creio pela fé, porque Deus é fiel. É tanto que ele vai dizer isso, o Deus que não pode mentir. Não é isso? O Deus que não pode mentir prometeu quando? Antes dos tempos eternos. Ou seja, esse projeto de Deus de alcançar um povo que ele elegeu é um projeto que começou na eternidade passada, antes dos tempos eternos, antes de Deus criar todas as coisas, ele já escolheu um povo para si. E que vai terminar no futuro eterno, para todo sempre na presença do Senhor. E nesse meio está o cumprimento do ministério da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Um projeto de Deus, de eternidade a eternidade, que se executa na linha do tempo, na vida e na história de cada um. De que maneira? Olha como Paulo descreve aqui, como é que Deus executa esse projeto na história. Versículo 3, ele diz, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus. Ou seja, o plano que era eterno, que começou desde antes da fundação do mundo, e que vai se concretizar até a eternidade futura, no devido tempo vai alcançar as pessoas aqui na Terra. No devido tempo, o tempo de cada um. Você planejou o seu tempo de se encontrar com Deus? Não. Foi Deus quem planejou. Você pode até ter tomado banho, penteado o cabelo, trocado de roupa e dizer, vou à casa de Deus. Mas o dia da revelação foi Deus que marcou com você. Ele que disse. Quantos de nós não ouviram mensagens tantas vezes e parecia que não fazia diferença? Até que um dia os olhos foram abertos. Ou se não, um dia foi no meio de algum processo. Eu vi e disse, pastor, não sei. Eu via na igreja e tal. Isso ocorre muito com filho de crente. Não é? Que não consegue lembrar, às vezes, um dia específico de uma conversão. Mas eu vinha porque meu pai me trazia. Mas pouco a pouco as coisas foram fazendo sentido. Até que eu disse, não, agora sou eu mesmo. É por minha crença. Não precisa me chamar para tomar banho. Tem que ir, vai falar lá em casa mesmo, né? Sou eu mesmo que quero. Faz sentido. Eu conheço o Senhor, quero conhecer a sua palavra e crescer mais. O tempo devido. A gente não sabe qual é. Por isso que a gente tem que estar firme, sempre anunciando.
Porque no devido tempo, Deus vai usar o ministério fiel da igreja para produzir o fruto na vida daquele que ele já planejou desde toda a eternidade. É assim que a gente cumpre o ministério. Às vezes a gente volta para casa meio desanimado, né? Parece que eu estou perdendo tempo. Eu falo, parece que é dilata, coração puro, vai e volta. Mas Deus tem o seu tempo para cada um. Não esqueça disso. Continue orando, continue semeando, continue evangelizando. E Deus, no seu devido tempo, vai chamar os que são seus. Isso é o ministério da igreja. Semeia, promove, edifique, trabalha. Olha o final aqui. Versículo 4. Paulo diz assim: a Tito, o verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai de Cristo Jesus, nosso Salvador. E o quinto, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. Esta última porção aqui, ela nos aponta um aspecto importante do ministério da igreja. O ministério da igreja é o cumprimento da certeza de um plano do Senhor que vai se realizar na história, como já vimos. É um ministério essencialmente chamado para a promoção da fé dos eleitos, por pessoas que têm a consciência de que são apenas instrumentos de Deus, servos. Nós não somos os donos da igreja, não somos os donos da obra. Nós somos enviados pelo Senhor para executar na história o que ele já planejou em toda a eternidade. Ok? Mas a última porção, Paulo está descrevendo que esta obra, ela se dá por meio de relacionamentos. Uns informais e outros mais formais. Mas é sempre gente com gente. Por isso que verdadeiramente não é saudável, não é apropriado se falar em desigrejado. Não existe cristianismo isolado, sozinho. O cristianismo é uma realidade de corpo coletivo. Paulo está escrevendo alguém que ele chama de verdadeiro filho na fé. Nós não sabemos exatamente se essa pessoa veio a se converter com o ministério de Paulo ou se veio a se desenvolver pelo ministério de Paulo. Um discipulado pessoal, um investimento que Paulo teve na vida dele. Como foi na vida de Timóteo também. Que ele escrevendo a Timóteo diz: a mesma fé que há na sua avó, na sua mãe, eu vejo que há em ti também, mas você é também verdadeiro filho na fé. É uma imagem muito bonita, não é? Você olhar para alguém e apresentar como sendo meu filho na fé. Está falando de uma condição espiritual, porque não é filho biológico, é na fé. Significa dizer que esta pessoa veio à fé ou desenvolveu-se na fé pela instrumentalidade de um outro. Para que isso ocorra, você tem que investir tempo na vida dessa pessoa. Não é verdade? Este é o modus operandi de Deus. É a maneira que Deus faz para que a fé seja comunicada na vida de outros. E presta atenção, é um privilégio que pode ser compartilhado por qualquer um de nós. Você não precisa ser pastor, missionário, presbítero, diácono, professor de escola dominical, e eu não estou excluindo essas pessoas. Estou dizendo que você não precisa ser. Você basta ser um cristão que conhece o Senhor, que ama o Senhor, e que vai gastar uma parte do seu tempo compartilhando o Evangelho com uma outra pessoa. Posso falar com você? Podemos estudar a Bíblia juntos? Você tem um tempo na sua agenda para a gente se encontrar e buscar a Deus? Pede a ajuda do pastor. Diz: pastor, o fulano aceitou. Caí na besteira de perguntar se ele quer. Ele disse: quero. E agora o que é que eu faço? Me dá um material aí, me ajuda. Eu tenho certeza que ele vai lhe entregar alguma coisa e vai lhe auxiliar para que você faça isso. Paulo fez isso na vida de Tito. Ao ponto de agora ele ter um título. Lembra de Ralph Winter e as etapas da missão? Pioneiro, paterno, parceiro. É isso que está ocorrendo aqui. Com o Tito. Mas, na verdade, aqui já chegou no quarto ponto, que é o último que o Ralph Winter disse, que a missão é dada como completada quando agora a etapa é de supervisão. Eu já não preciso executar. Tem gente para executar a tarefa. Paulo diz claramente: Tito, eu deixei você aí em Creta para dar continuidade às coisas começadas. E Tito tinha uma compreensão, Paulo tinha uma compreensão muito clara, que apesar da igreja já existir, ela ainda não estava madura, ela ainda não estava completa em tudo, e manda Tito para dar continuidade. Ele investe na vida de Tito pessoalmente, ao ponto dele crescer, e ele ter a segurança de dizer: você tem condições de dar continuidade. Eu fico imaginando, eu não sei, eu no meu pecado, né? Mas, cara, vou dar continuidade ao trabalho de Paulo? Estou lascado, né?
Cara, é Paulo, meu! É um apóstolo gentios com conhecimento que tem, com tudo mais. Vai, é o Tito agora lá, da comunidade ao trabalho. Eu não sei se passou esses temores pelo coração dele, né? Eu, numa proporção diferente, senti isso quando assumi a igreja de Suzano. Quem tinha pastoreado anteriormente era o reverendo doutor Heber Júnior, lá, não é? Professor de seminário, do Jumper e tudo mais. E o cara ainda é simpático, ele tem conhecimento. Eu estou lascado, eu sou casca grossa. Não tenho esse conhecimento todo, vai ser difícil para mim. Sofri muito por pura vaidade, digamos assim. Né? Um olhar muito focado em mim mesmo. Quando Paulo faz isso, ele sabe que a obra de Deus é feita por Deus através de pessoas que estão disponíveis em suas mãos. E ele diz, Tito, a tarefa não é exclusivamente sua, você tem uma tarefa para cumprir. Treine outras pessoas, constitua presbíteros em várias cidades. Irmãos, o trabalho que nós fizemos no Panamá, basicamente, nos 3 primeiros anos, pela primeira vez na minha vida, eu fiquei um pouco mais nos bastidores, não estava à frente propriamente. Ele foi focado no treinamento de pessoas locais e na estruturação eclesiástica daquela igreja que começou como um ponto de pregação com 10 pessoas. Não era nem uma congregação. E Deus foi atraindo gente, simplesmente pelo anúncio. E um chamava o outro, comentava com o outro, achamos um lugar. E aqui tinha gente que já chegava presbiteriana. É sério que eu estou falando? Chegava, não, eu li, conheci teologia reformada, só que não tinha igreja. E aqui a gente descobriu na internet que tem uma igreja presbiteriana. Então aqui eu digo, eles não tinham uma prática presbiteriana, alguns. Teve gente que veio do catolicismo, teve gente que veio sem religião, teve gente que veio da igreja pentecostal, tinha de tudo. Para vocês terem ideia, tinha gente na congregação que defendia a adoração com salmodia exclusiva e com oração só masculina, e tinha gente que dizia, por que a gente não dá umas requebradas aqui? Não tem mais empolgação nos cantos e tudo. Imagina você colocar tudo isso na mesma congregação, né? Gente de um lado e de outro. Tinha gente que chegava, pastor, vou confessar uma coisa para você aqui, viu? Quando eu cheguei, eu fiquei espantado. Porque o senhor falava de liturgia, catecúmenos, né? Falava de sacramento, batismo infantil de gente. Será que eu estou na igreja certa, né? Isso está parecendo aquela outra igreja católica lá. Porque eles não tinham nenhuma igreja presbiteriana, a não ser uma outra lá que foi fruto de uma divisão no passado do grupo que nós começamos lá. Eles não sabiam. E nós temos que apresentar pouco a pouco cada uma dessas coisas. Temas que precisam gastar e explicar. Por que nós, como presbiterianos, batizamos crianças? Não é a mesma motivação que o católico romano batiza. Mas também não é uma visão batista. Nem usamos tanta água e nem é só depois que a pessoa converte. Os filhos também fazem parte. Tem que explicar pouco a pouco, porque não havia nenhuma compreensão disso. Pouco a pouco. E pessoas se achegando. Com a graça do Senhor, no último ano nosso, nós fizemos uma assembleia extraordinária para a organização da igreja, com 39 membros professos e 7 crianças. Dentre estes, 3 que foram treinados para ser presbíteros, que nós acompanhamos um certo tempo. Todos esses 3 panamenhos, não eram estrangeiros, eram panamenhos. Um deles, um nativo panamenho, um indígena, que diz, eu não quero ficar vivendo como índio aqui, caçando, pescando, eu quero levar uma vida melhor. Foi para a cidade, sem saber falar espanhol direito, aprendeu espanhol, estudou, trabalhou, falou de vocação missionária, entrou no curso teológico. Domingo passado, anunciamos à igreja o primeiro candidato ao sagrado ministério da Igreja Presbiteriana do Panamá, presbítero Remibélio Matos, índio Cuna. Já pensou? Claro que o nosso coração se encheu de alegria. Por quê? Porque Deus fez algo que a gente não imaginava. Não imaginava. Essas pessoas chegando, conhecendo, abertas, desejosas de conhecer. Então Paulo está dizendo que para que a igreja cumpra a sua missão, ela precisa se envolver na vida de gente. Num discipulado pessoal ou numa estruturação de oficiais. Ambos. Não é ou no sentido de ou uma coisa ou outra. As duas coisas. E formar. Hoje nós temos, no Panamá, 3 aspirantes ao ministério. O primeiro deles, reconhecemos como candidato, já estudou teologia parcialmente. O meu projeto de retorno ao Panamá, aprovado pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, consiste num projeto de formação de liderança nacional
diáconos, que ainda não temos, mais presbíteros, e juntamente com o conselho desta primeira igreja organizada, iniciarmos novos pontos de pregação com vistas a médio e longo prazo, termos novas igrejas, pelo menos mais 3, para um dia organizarmos o presbitério do Panamá. Não é pouca coisa, é muita. Não é? Há um segundo trabalho sendo iniciado lá, que foi de uma característica muito curiosa. Um panamenho que conheceu a fé reformada também pela internet, teve um contato com alguém conhecido aí, e tocar o sinal? Não tocou, não? Aí, eu estou tranquilo aqui pensando que você lembrava. E esse cara começa a estudar a Bíblia em casa com outras pessoas e chegou a montar uma congregação com 20 pessoas. Leigo, sem capacitação missionária, sem formação, sem igreja presbiteriana. Ele disse, não, eu quero ser presbiteriano. E colocou na placa assim, igreja presbiteriana aqui no Panamá. Sem presbitério enviar, sem nada disso. Ali está. Experimentou uma certa decepção, porque ele tinha a esperança de que uma outra denominação abraçasse o trabalho deles. Veio falar conosco e disse, cara, a gente não vai pegar nada que você está conversando com o outro, não. Conversa direito com esse povo aí, se eles vão ficar bem com vocês ou não. Se eles não quiserem, aí a gente volta a conversar, mas eu não vou me meter em coisa dos outros, não. Aí eles tiveram uma conversa, foram para uma reunião lá na Costa Rica, que é o Brasil, o país vizinho, e ele voltou triste, desanimado, disse, cara, o pessoal não vai querer assistir, não. Aí a congregação se reunia já há um ano, depois teve a pandemia, nunca teve ceia, nunca teve nada que ele não poderia fazer, e aí pediu o nosso auxílio. Ele disse, não, então fique em paz, a gente vai acompanhar você. Hoje tem um dos missionários que está assistindo pastoralmente esse trabalho, que foi reiniciado, a Igreja Presbiteriana Redenção, no município vizinho de Araihan, do outro lado do canal do Panamá. A Igreja Presbiteriana do Panamá hoje tem 70 membros. Ela praticamente dobrou desde o tamanho que ela foi organizada até hoje. E nós temos 3 aspirantes ao ministério. Temos um outro, desse que é um presbítero que tem, e cabe a mim pensar, juntamente com o pessoal que está lá, mas a mim é executar um processo de formação dessas pessoas, para serem futuros obreiros nacionais. Porque no cenário ideal, a igreja não pode ficar eternamente dependendo de uma força de obra estrangeira para fazer o seu trabalho. Ao seu tempo, o ideal é que os próprios nacionais assumam o trabalho. E aí você deve cumprir o trabalho. Cumprir o que foi feito. Paulo sai da ilha de Creta, faltando o treinamento dessa liderança, e manda Tito com uma tarefa muito específica. Vai aí e completa isso. Então, irmãos, nosso pedido de oração para vocês é o quê? Orem por nós. Nós devemos ficar aqui mais umas 3 semanas. Minha esposa veio fazer alguns exames médicos, eu cumpri alguma agenda um pouco pendente para voltar ao Panamá para, nesse segundo período, dar esse treinamento final nestas pessoas. Nós vamos seguir dividindo as atividades pastorais na Igreja Presbiteriana do Panamá, pregação, estudo, mas com a ênfase na formação de liderança e na supervisão de novas frentes de trabalho, para que Deus nos conduza neste processo como um todo. Eu vou abrir aqui, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Não estava nem ligado na questão do tempo aqui. Alguma pergunta? Algum comentário, por favor? E aí? Essa é a parte mais difícil, né? Esse Remibélio, que é esse cara, ele demonstrou uma vocação. Ele estava ligado a uma outra igreja e foi à Colômbia, fez o seminário reformado na Colômbia por 2 anos. Então ele tem um certificado que chama Licenciatura em Estudos Teológicos, que seria equivalente ao nosso bacharel. Mas eu fiz uma análise comparativa com a nossa formação e dá aproximadamente 2/3 das disciplinas acadêmicas, tirando estágio, estas coisas de estudo. E aí nós estudamos e encontramos uma outra instituição que já tem sido utilizada por outros trabalhos missionários presbiterianos aqui no contexto da América Latina, especialmente, que é o MINTS, que é uma formação teológica através de uma igreja presbiteriana da Flórida, com ênfase no campo missionário. Ele foi pensado para treinar pessoas no campo. Os professores não ganham e é um custo básico lá. Então, através disso, a nossa orientação dada para ele é matricula no mestrado. Uma vez você já tem o bacharel e os créditos que estão aí complementam o que se faz necessário. Do ponto de vista acadêmico, vai ser assim. Do ponto de vista eclesiástico,
o acompanhamento vai ser por tutoria. Então, eu vou acompanhar essa pessoa no exercício prático da vida ministerial e tudo mais. Para esse. Os outros, como não tem nenhuma, então a nossa proposta embrionária é de uma formação mista entre uma formação acadêmica, possivelmente deste módulo também, desta instituição, mais tutoria eclesiástica. Algumas matérias comigo e supervisão ministerial na equipe também. Então é assim que a gente está pensando numa formação mista. Na história da IPB houve algo semelhante. Quando você vê Simon, quando vem, ele institui um seminário. Teve um tempo que o seminário fechou, houve uma geração formada por tutoria, os aspirantes novos sendo acompanhados pelos pastores mais antigos. No norte do Brasil, hoje tem um seminário em Manaus. Durante muito tempo, não havia. E nem sempre o pessoal tinha condições de mandar para o seminário do norte, que era o mais perto, só que estava a 2.000 quilômetros de distância de lá. E acabaram formando por tutoria lá também. Então isso aí tem. Ok? O que a gente tem hoje, para os irmãos entenderem? Nós temos uma congregação que ainda precisa aprender muitas coisas. Não temos sede própria, como vocês aqui, uma parte significativa vai para o aluguel. Se tivéssemos uma sede própria, hoje nós teríamos condições de oferecer o piso do país, que mais da metade da população ganha o salário mínimo do Panamá. É melhor do que o do Brasil. Mais da metade vive assim. É pouco, mas é o suficiente para o básico de ter um obreiro nacional. Então, assim, o nosso desejo é crescer ao ponto de formar essas condições.